Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan. Hoje vou mostrar só uma semana no Ocidente. Isso faria até mesmo o mais teimoso. Diversidade é a nossa força. Pausa da multidão. Se você ainda acha que todas as culturas são iguais e pensa que só a direita é racista, então fique comigo até o final. O que estou prestes a mostrar para você não é de 2015 ou 2018. Cada uma das histórias que vou abordar agora é apenas dos últimos 7 dias. E são tantas que, sinceramente, acho que não vou conseguir cobrir todas elas de qualquer forma. Então, nas imortais palavras de Samuel L. Jackson, segurem-se, porque estou prestes a enriquecer culturalmente vocês pra caramba. Vamos começar com essa história que está em todas as redes sociais e até na grande mídia. Você provavelmente já ouviu falar. Um adolescente solicitante de asilo estuprou uma estudante de 15 anos em um parque após ela se filmar sendo arrastada. Nas imagens, é horrível. E isso causaria revolta. Então veja este artigo do Daily Mail. Ok. Migrantes afegãos que chegaram de barco. Isso causaria um tumulto. Um dos advogados deles disse isso, são eles. Eles dizem ter 17 anos, mas não acredito. Normalmente mentem sobre isso. De alguma forma, isso ajuda eles no caso de asilo, porque são tratados como crianças. Eles mentem de propósito, ok? Então, este é o momento em que 2 adolescentes afegãos solicitantes de asilo arrastaram uma estudante gritando em direção a um parque escuro onde iriam estuprá-la. Migrantes de pequenos barcos John Jahan Zaib e Sarad Niazul, ambos supostamente com 17 anos. Não creio que tenham 17 anos. Foram presos na segunda por agredir sexualmente uma jovem de 15 anos em Leamington Spa, Warwickshire, em 10 de maio. Eles foram ambos identificados após uma vitória judicial do Daily Mail. Então, nossas leis compassivas e humanas, nós nem sequer íamos nomeá-los. Imagens de câmeras de segurança divulgadas após a sentença mostram os garotos levando a vítima por uma ponte até um parque, onde a forçaram a praticar sexo oral neles. No 22º vídeo, os solicitantes de asilo aparecem de forma ameaçadora ao lado da garota às 21h21, depois de atraí-la para longe dos amigos. Amigos, como eles deixaram esses caras levarem a amiga deles embora? Devemos ensinar nossos filhos a serem mais atentos. No Ocidente, acho que as pessoas fizeram do racismo o maior pecado, maior até que estupro, assassinato, roubo ou outros ataques violentos. Eu posso ser um assassino e um estuprador, mas por favor, não me chame de racista quando você vê alguém que não tem. E essas não são minhas palavras, ok? Essas não são minhas palavras. Ouça esse juiz progressista. Já mostrei esse vídeo antes, ouça esse juiz progressista. Não podemos esperar que um africano saiba que não se pode estuprar uma pessoa na praia na Itália, porque ele provavelmente nem sabe. Ele realmente não sabe. Você sabe por que o juiz disse isso? Porque depois de quase todos esses eventos, depois de quase todos eles, a defesa dos autores sempre diz que, olha, desculpa, eles são de uma cultura onde não sabiam. E no passado, juízes até aceitaram isso como justificativa. Um homem muçulmano que estuprou uma menina de 13 anos no Reino Unido foi libertado porque ele não sabia que o estupro era ilegal. E esses 2 garotos, a defesa deles também usou a mesma tática, embora desta vez não tenha sido aceita. Eles disseram que são do Afeganistão e não sabem que estuprar uma garota é errado. Precisamos ensinar aos nossos filhos que esse não é o João comum da escola. Ok, se você sabe que alguém é completamente selvagem vindo de uma cultura bárbara, seja mais vigilante, seja mais cuidadoso. Não se preocupe com o rótulo de racista. Você faria. Melhor estar vivo do que ser chamado assim. Não se preocupe com esses rótulos, por isso cada vez menos pessoas ligam para eles. Racistas não ligam mais, pois, como disse, ou são chamados de racistas ou continuam vivos. Eu sei qual posição estou tomando. O vídeo angustiante de 3 minutos mostrou a garota dizendo: "Você vai me estuprar?", enquanto ela era forçada a sair da área onde estava socializando felizmente. O vídeo do celular exibido hoje no tribunal de Warwick mostra a garota chorando, gritando por socorro e implorando para não ser levada ao parque. Eu não sei o que aconteceu, como os amigos permitiram isso. Tudo bem. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos disso.
este é mais um clipe. Alguns talvez precisem ser censurados pelas políticas do YouTube. Você pode ir para a seção de membros ou para o Patreon, onde pode assistir aos vídeos sem censura. Mas ainda vou tentar mostrar o máximo que eu puder. Esta é a filmagem. Ok, acho que é a mesma filmagem. Desculpe, a garota está no meio e está sendo arrastada. Ela claramente está filmando o incidente. Então, ambas receberam 10 e 9 anos. Os irmãos cruzaram o canal como menores desacompanhados e atacaram o jovem em Leamington Spa. Os jovens de 17 anos estavam morando em uma acomodação financiada pelos contribuintes na cidade de Warwickshire, na época do crime. A vítima registrou o início e as consequências do ataque horrível em um celular. Após ser separada das amigas, os agressores admitiram uma acusação de estupro de menor de 16 anos ao comparecer aos magistrados em Coventry, em outubro. Na verdade, não soubemos desse incidente. Eu acompanho todos esses ataques, mas nem eu vi isso, ninguém viu. Todos esses vídeos que eu estou prestes a mostrar para vocês, todos esses incidentes que eu vou mostrar para vocês, nós esbarramos neles por acaso. Nós não sabemos quanto disso está acontecendo. Então, Nigel Farage comentou sobre isso. Deixe-me rapidamente mostrar para vocês o vídeo de Nigel Farage. Mas se você, como país, permite que jovens vindos de países onde as mulheres nem sequer são consideradas cidadãs de segunda classe... Eles mesmos alegam isso em sua defesa. Há diferenças culturais. Ele não está acostumado a uma sociedade onde mulheres são livres e iguais. Eles mesmos dizem isso para você como defesa. Então por que a Brigada Woke está deixando eles entrarem? Isso é uma admissão deles mesmos. Estão dizendo que não veem as mulheres como vocês veem. Quando vemos mulheres andando, as consideramos um alvo fácil, segundo eles mesmos dizem. Não somos só nós, ex-muçulmanos, que dizemos isso há anos. Agora eles mesmos estão falando. Quantas vezes? Aquela história que te mostrei, em que o juiz os deixou ir, foi há uns 10 anos e ele realmente aceitou isso. E vocês os colocam em hotéis 4 estrelas, permitem que trabalhem ilegalmente. A postura deles com as mulheres é bem diferente da nossa, e isso tem efeitos sociais terríveis. Isso não é racismo? Acorde, e o que eu venho te dizendo há muitos meses sobre esse governo trabalhista woke? Eles vão jogar os refugiados, os muçulmanos, os islamistas, todo mundo debaixo do ônibus, porque eles se importam mais com o poder do que com seus próprios princípios. Olha isso, um ministro trabalhista disse algo que ou os wokes como esses são um dos poucos wokes restantes como Corbin Jones. Ele está, ele está citando o ministro trabalhista, ele está dizendo que pá é essa agora. Vamos passar esse trecho desse ministro trabalhista. Também é muito importante e o que não vamos fazer é virar as costas para isso. E trata-se de garantir que se houver uma ligação entre etnia, entre raça, entre cultura, que a gente identifique isso para que possamos lidar com a situação. Seja porque, você sabe, um dos motivos pelos quais os autores estão cometendo esse crime ou um dos motivos pelos quais alguns se afastaram disso. Precisamos chegar ao fundo disso e tenho confiança de que vamos conseguir. Então eles estão dizendo que se houver uma ligação entre a cultura e esses crimes, então sim, vamos explorar essa possibilidade. Ah, muito bem. Não são os conservadores, mas sim o Partido Trabalhista falando disso. Isso não é reforma. Então agora só restaram os esquerdistas radicais como os verdes e talvez o seu partido que nunca chegariam a esse ponto. E nós não nos importamos com eles. Eu não acho que eles sejam uma minoria cada vez menor. Posso te dizer com confiança que a direita está crescendo, está explodindo puramente por causa do bom senso. Aquela garota, ela não é de direita nem de esquerda. Essas pessoas estão sendo empurradas para a direita, e quanto mais a direita demora a assumir o controle, maior a chance de serem empurradas ainda mais para lá. Ok, como se essa história já não fosse longa o bastante, apareceu outra, agora de Manchester, se não me engano. Outro cidadão afegão, Sultani Bakatash, de 28 anos, foi acusado de estuprar não uma, mas 2 meninas de 14 anos em um apartamento em Bolton no fim de semana, segundo a polícia de Greater Manchester. Não é fascinante? Isso é uma epidemia de proporções bíblicas, totalmente autoinduzida.
Ninguém te mandou fazer isso, ok? O público britânico não falou isso. Ei, vamos encher nossa pequena ilha com pessoas de culturas hostis, bárbaras, primitivas, horríveis e taradas. Ninguém falou isso, mas disseram, ok, vamos fazer, afinal somos humanos, damos lições ao mundo sobre direitos humanos, compaixão e liberdade de expressão. Portanto, vamos liderar pelo exemplo. Vamos trazê-los e vamos colocá-los em hotéis 4 estrelas enquanto nossos próprios moradores de rua morrem nas ruas. Essa postagem é importante, vou ler. Como ex-policial, é o que penso. Testemunhamos o colapso da lei e da ordem no Reino Unido. Me pergunto por quê. A violência nas ruas vai se tornar algo comum, na verdade, já se tornou. É tão assustador ser até mesmo um homem nas ruas de Londres. Eu já passei por algumas partes de Londres. Posso te dizer, como homem, eu fiquei com medo disso. Ok, sabe, se alguém me reconhecer que esse é um ex-muçulmano, ele fala besteira sobre a gente. Então, sabe, vamos dar um jeito nele, de qualquer forma. Furtos em lojas incluem agressões sexuais contra mulheres por invasores estrangeiros. O novo normal, esfaqueamentos em plena luz do dia agora não são mais fora do comum. Estamos vivendo o início do colapso da sociedade. Imigrantes e seus descendentes, embora não sejam os únicos responsáveis, estão visivelmente superrepresentados nos crimes diários. Racistas, eles nos chamam por notarmos os facilitadores. Eu os chamo assim porque tentam silenciar quem denuncia. Chega, estamos desesperados por uma mudança imediata e radical. Pode ser sua filha a próxima. Sim, essa garota. Essa pobre garota, 15 anos marcada para o resto da vida. Ela nunca mais será normal. Espero mesmo que ela consiga. Quem é o responsável por isso? Eu tenho uma filha. Não consigo nem imaginar algo assim acontecendo. Não consigo mesmo imaginar. E esses pais, sabe de uma coisa? Na verdade, eu fico surpreso, fico realmente surpreso de como ainda não vimos mais pais tomando as rédeas com as próprias mãos. Fico surpreso com as gangues de estupro, isso ocorre há 20 anos, sei que farão um filme sobre isso. Aparentemente, houve um pai que tentou resolver a situação por conta própria. Ele também foi preso e encarcerado. Eu acredito que isso é horrível. Eu não tenho palavras para descrever. Quero dizer, como um pai consegue viver passando por isso, testemunhar algo assim? Algumas mulheres podem perguntar, o que isso tem a ver com o pai? E quanto a ela? Eu entendo, mas sabe, eu sou homem, então para eu sentir empatia, preciso me colocar no lugar deles. Ok, então foram 2 histórias, Harry Sultan. Nos últimos 7 dias, não é tão grave. Segurem-se, este é um migrante ilegal de bote do Iraque, Harry Mohammed. Ele agrediu uma garota de 20 anos em um trem em setembro. Foi condenado e deve sair da prisão em 2 meses. E adivinha? Está sendo noticiado que ele está livre para continuar seu pedido de asilo. Ele pode seguir em frente. Aliás, os advogados daqueles 2 afegãos que estupraram aquela garota de 14 anos, de 15 anos... Desculpe, ele pediu para não ser deportado. Assim poderá viver no Reino Unido ao sair da prisão. Quero dizer, quem são esses advogados? Eu realmente não posso culpá-los porque alguém tem que fazer esse trabalho. Mas tudo bem, a defesa dele pode dizer o que quiser. Mas eles podem não ser deportados. Com o sistema que temos atualmente, eles podem não ser deportados. Acho que a maré está mudando e veremos muitas coisas em breve, incluindo deportações em massa. Aliás, o Paquistão está chantageando o Reino Unido. Eles ofereceram levar os criminosos das gangues de exploração sexual se o governo do Reino Unido devolver 2 dissidentes paquistaneses para eles. Então é isso que eles estão negociando no momento. Um dos dissidentes é pró-Imran Khan e ele tem atacado o establishment paquistanês. Ele causou polêmica no Paquistão, mas se for deportado para lá, o que contraria valores britânicos, certamente será torturado ou até morto, certo? Então, o governo do Reino Unido e Shabana Mahmood, que tem ascendência paquistanesa, estão passando por esse dilema sobre o que fazer. Devemos liberar esse dissidente para que possamos deportar todos esses autores de gangues de estupro ou não? Eu não sei, só o tempo dirá. Migrante que agrediu estudante no trem pode manter pedido de asilo. Migrante de bote que perseguiu e agrediu sexualmente uma universitária pode seguir com pedido de asilo. Ari Mohammed, iraquiano de 27 anos, atacou uma jovem de 20 na estação ferroviária de Crawley, West Sussex, em 22 de setembro. Ele será solto da prisão em 2 meses. Ok, então foi há apenas 3 meses e ele estará solto em 2 meses. Mohammed, que chegou ao país em um bote inflável em junho, foi visto por câmeras conversando com a vítima na estação.
Mostrando o polegar pra ela, depois de forçar a passagem, mostrando o polegar pra ela. Eu não sei o que isso significa. Ok, Harry Sultan, é isso. Não, espera. Eu vou continuar. 3 homens foram presos por estuprar coletivamente uma estudante de 17 anos do ensino médio em um caso de extrema degradação. Ok, meu Deus. Entraram com recursos para reduzir suas sentenças, argumentando que as penas de prisão impostas foram excessivas. E adivinha só, eles podem até conseguir isso. Aliás, isso é na Irlanda, ok? Eles também abriram a Irlanda para todos esses imigrantes do terceiro mundo. Desculpe, ok. Mais uma. Detetives estão investigando um abuso sexual contra uma mulher em Bradford. Divulgaram a imagem de um homem que querem identificar. Olha só, parece um britânico branco, não parece? Até agora falamos sobre afegãos, sírios e iraquianos. Tem mais um, é o Mohammed de novo, Mohammed Wajid Kuku, migrante de barco da Tanzânia. Ele estuprou uma mulher branca, idosa, em Tamworth, Staffordshire, perto do hotel financiado pelo governo onde estava hospedado. Ah, então ele era hóspede do hotel. Foi condenado a 9 anos e 9 meses, nos custando $500.000. Nenhuma deportação para ele. Essa história saiu ontem. Então, também são nossas mães, nossas idosas e avós que não estão seguras. Agora, mostrarei um vídeo para vocês. Se ele ficar borrado pelas políticas do YouTube, você pode acessar minha seção de membros ou se tornar apoiador. Também deixarei links na descrição para assistir aos vídeos. Ok, olha só. Essa mulher é atacada por esse homem afegão. Você vai julgar. Você acabou de pegar na minha bunda, esquisito. Ele acabou de pegar bem na minha bunda. Obrigada. Vai pegar minha comida. Anda logo. Gente, chamem os valentões. Chamem a polícia, gente. Ok, então esse é ele. Outro afegão. Essa é outra garota. Ele estava sentado aqui, eu mais ou menos aqui e minha amiga bem aqui. Esse cara passou por mim e colocou. Ele pegou na minha bunda, é? E então ele se virou para as garotas, que têm 36 anos e são mulheres, e me deu um soco no rosto e empurrou minha amiga no rosto, enquanto a gente tentava entreter ele. Sem problema. Só me dá alguns segundos. Você é louco. Eu estou bem. Só estou tão confusa. Eu fico lá, parada. Kiki, você está bem? É. Estou bem, só meio perdida. É o que eu digo. Você está a um assalto ou estupro de se tornar um extremista de direita. Ok. Algumas dessas mulheres ou pessoas progressistas são tão estúpidas e idiotas que estão literalmente esperando que um incidente desses aconteça com elas. Já mostrei vários vídeos e ainda não terminei. Aquilo foi só no Reino Unido e Irlanda. Veja o que ocorre na Bélgica. 2 amigos são nocauteados e chutados nas costas enquanto os agressores gravam tudo. Sempre o mesmo perfil e ataques covardes. Se este vídeo for removido, assista na seção de membros do Patreon ou pelo link na descrição. A carroça branca. O que tem com isso? Acho que basta. Vou mostrar mais. Isso ocorreu novamente na Bélgica. Uma garota flamenga é brutalmente atacada em Westmalle, Bélgica, perto de Antuérpia. Novo Suarina, portal belga, relatou: imigrantes atacam brutalmente uma garota. Ok, eu não sei se esse é um portal de notícias de esquerda ou de direita, mas parece ser um portal de notícias tradicional. Eles também são obrigados a dizer isso, pois foi um ataque brutal a uma garota por imigrantes. Ok. Você viu isso? Vou incluir o link na descrição. E não são apenas ataques violentos, ok? Não são apenas ataques violentos, ataques sexuais. Não é só isso, eles também estão atacando culturalmente. Olhe para isso. A Alemanha ficou horrorizada depois que vândalos destruíram um presépio vivo, torturaram 2 burros antes de defecar na igreja e fugir da pequena cidade de Urbach, ao sul de Frankfurt. Os burros Lili e Max, do famoso presépio vivo no mercado de Natal, foram espancados e torturados em seu cercado por volta das 4 Gua, no dia 30 de novembro. Um morador, assistindo ao caos de sua varanda, contou à German News que viu um dos culpados dar um soco no rosto do burro. Ele afirmou que o grupo também destruiu caixas elétricas, luzes de Natal e decorações pela cidade. A Alemanha era conhecida por seus mercados de Natal. Eles não te trouxeram cultura? Agora você nem faz mais isso.
Você está culturalmente enriquecido. Você entende que algumas culturas não são compatíveis com a sua cultura? De quanta evidência mais você precisa? O que mais precisa acontecer neste ponto? Se você ainda não mudou de ideia, você está literalmente esperando ser esfaqueado ou estuprado por alguém para mudar sua opinião. Eu disse que tenho algumas estatísticas. Deixe-me compartilhar algumas estatísticas com você. A Polícia Criminal Federal da Alemanha divulgou, pela primeira vez, estatísticas nacionais de crimes por nacionalidade. Sírios, afegãos, iraquianos. Agora, 40% de todos os crimes na Alemanha, eles representam 40% de todos os crimes na Alemanha. Esses são os seus refugiados fugindo de seus países devastados pela guerra, vindo para cá, literalmente, para o paraíso. Eu não sei se vocês já estiveram em um país do terceiro mundo. Eu nasci e cresci no Paquistão. Garanto a vocês, quando as pessoas vão pela primeira vez a esses países ocidentais, ficam arruinadas. Mas antigamente, quando eu vim para a Austrália pela primeira vez, eu fiquei tipo, o quê? Isso aqui é tão limpo. Eu não consigo ver nenhuma partícula de poeira flutuando por aí. É tão limpo. Eu sentia que tudo era lavado, como se os prédios fossem lavados, tudo é limpo. Era um paraíso. Lembro quando cheguei pela primeira vez. Foi assim, eu me lembro quando vi aqueles arranha-céus altos pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 19 anos. Pensei, uau, isso é um paraíso. Então essas pessoas, elas vêm dos seus infernos e chegam nesse lugar lindo, literalmente um paraíso na Terra, e fazem isso. Eles respondem por 40% dos crimes na Alemanha. Esses dados refletem uma realidade grave, não um erro de arredondamento. Confira. A média é de 163 suspeitos de crimes violentos para cada 10 mil cidadãos alemães, sírios de cada 10 mil cidadãos alemães. 1.740. Isso é 107 vezes maior do que um cidadão alemão, afegãos. Mesma história. Suspeitos estrangeiros já são mais de 40% dos casos. Homens iraquianos têm incidência 10 vezes maior. Casos de estupro e agressão sexual com sírios cresceram 60% desde 2020. O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, responde: medidas mais rigorosas. Até eles dizem, ok, esses são os partidos de centro. Até eles dizem que é preciso agir, pois continuaram ignorando isso. As pessoas vêm falando sobre essa desproporcionalidade há muitos anos, mas todos os governos vêm escondendo essas estatísticas. Veja o escândalo das gangues de exploração sexual na Grã-Bretanha. Acho que esconderam isso. Shabana Mahmood anunciou ontem que, alocaram 65 milhões de libras e eles têm 3 anos para preparar um relatório. 3 anos. Posso fazer isso em 6 meses? Mas você sabe, muitos conselheiros trabalhistas, políticos locais, eles estavam envolvidos nisso. Eles tiveram um papel nisso. Não se trata apenas de não querer parecer racista. Eu me recuso a acreditar que eles realmente são cúmplices. Há pessoas cúmplices. Tommy Robinson disse que as pessoas que eram políticos trabalhistas de nível júnior antigamente, agora se tornaram mais influentes. Eles subiram na hierarquia, então se tornaram ainda mais poderosos. É por isso que eles têm resistido a uma investigação. Então deixe-me mostrar este vídeo de Zia Youssef para você. Ele vai explicar esse problema de forma mais eloquente do que eu. O estupro de mulheres britânicas se tornou uma escolha política da classe dirigente. Ontem soubemos que 2 afegãos que entraram ilegalmente no país no ano passado estupraram uma garota de 15 anos. Hoje soubemos que um afegão foi acusado de estuprar 2 estudantes de 14 anos. Sim, há um padrão aqui. Dados do governo mostram que afegãos têm 22 vezes mais chances de condenação por crimes sexuais aqui do que britânicos. Só no ano passado, 6.500 afegãos chegaram ilegalmente às nossas praias, mais do que qualquer outra nacionalidade. Isso significa que todos os afegãos são estupradores? Claro que não, mas é demonstrável e empiricamente verdadeiro que eles têm muito mais probabilidade de cometer estupro neste país do que os cidadãos britânicos. Essa é a política escolhida. Há anos, conservadores e trabalhistas mantêm nossas fronteiras abertas, cientes disso. Dados do governo indicam que afegãos têm 22 vezes mais chance de condenação por crimes sexuais e são a nacionalidade com maior probabilidade de entrada ilegal no país. Portanto, as ações deles estão causando repetidos estupros de mulheres britânicas. Isso é revelador. O advogado de defesa dos estupradores afegãos pediu ao juiz para não divulgar a identidade deles, alegando que isso poderia causar desordem social.
O que isso te diz? O que isso te diz? Se precisa esconder a verdade do povo britânico porque ela os faria se revoltar? Talvez você deva pensar muito bem sobre as escolhas de políticas obscenas e traiçoeiras que nos trouxeram até este ponto. E uma menção especial ao juiz que repreendeu os estupradores afegãos. Não por agredir a vítima, nem por entrar ilegalmente no país. Não, o juiz repreendeu os estupradores afegãos porque, segundo ele, eles traíram outros imigrantes ilegais. Citação: você traiu quem, como você, veio aqui fugindo do perigo e buscando segurança. Por isso você deveria sentir uma vergonha profunda e duradoura. Apenas pense sobre isso. Segundo ele, a vergonha dos estupradores por violentar uma garota de 15 anos seria por decepcionar outros imigrantes ilegais. Este é um juiz britânico em atividade. É hora de entender o momento que vivemos. O establishment político odeia o povo britânico e fará de tudo para miná-los e desmoralizá-los. Como primeiro-ministro, Nigel Farage protegerá as fronteiras, impedirá barcos e deportará todos que estiverem ilegalmente no país. Então, se você quer acabar com essa loucura, por favor, apoie a gente e vote na reforma. Eles têm que ser a melhor opção neste momento. Na verdade, há muito mais. Há muitas outras histórias que eu posso contar. Só se começarmos a partir de 1º de dezembro, eu tenho pelo menos mais 4 histórias. Talvez eu faça um vídeo separado depois. Falando sério, você se sente mais rico culturalmente? Acredita que todas as culturas são iguais? A empatia que você exibe para parecer virtuoso, direitistas ou conservadores talvez devesse ser direcionada a todas as vítimas. Eles continuam insistindo. Não entendo. Owen Jones, que te mostrei, perguntou: o que está acontecendo? Como esse ministro do Partido Trabalhista pode dizer isso? Naquele momento, insistiram ainda mais. Talvez sumam por alguns dias. Talvez você não fale sobre isso por enquanto, porque você sabe que um dos seus próprios caras, os caras que você defende, fizeram algo horrível. Não, eles insistiram mais ainda. Eles falam: não, sim, é uma tragédia ou algo assim, mas esses caras são ótimos, precisamos ter compaixão por eles. Mas eu realmente acredito que pessoas como Owen Jones e sua base de apoio estão encolhendo rapidamente. Friedrich Merz disse no mês passado que esta é nossa última chance de organizar o país. Acho que Keir Starmer disse isso este mês. É a última chance para conservadores ou Partido Trabalhista consertarem seus países. Caso contrário, seus países serão feitos reféns por partidos políticos de direita. É o AfD na Alemanha e o Reform no Reino Unido. Na verdade, eu acho que o Reform não é de direita o suficiente. Eu não vou avançar o Reino Unido, mas você sabe, eu acho que o Reform seria definitivamente muito melhor do que o status quo. Partidos políticos. Você tem um problema radical e precisa de soluções radicais. Então sim, a diversidade não é sua força.